O corpo das pessoas, ele não pertence às pessoas, ele pertence ao Estado. O principal é quando você tem uma situação de uma criança que não se enquadra dentro do que as pessoas entendem como os dois únicos sexos biológicos possíveis. O principal é você esperar que a subjetividade dessa criança se forme. Entendemos que você posicionar essa criança na sociedade de acordo com o que habitualmente as pessoas vivem e convivem, isso torna as questões sociais, emocionais muito mais fáceis. Como a minha identidade de gênero não coincidia com o que foi atribuído a mim por uma questão genital, queriam me dar testosterona para que eu pudesse ser um menino normal, entendeu? Quando eu fiz a minha primeira cirurgia, eu tinha 8 anos, eu tive que inventar que eu tinha tido apendicite, porque eu não podia falar qual era a cirurgia que eu tinha. E aí eu tinha que, com 8 anos, ir pesquisar quais eram os sintomas de apendicite para poder contar para as pessoas o que eu tinha sentido. Tem genital ambígua, opera. Não tem genital ambígua, o hormônio tem que ser igual ao genital. Então eles queriam fazer isso. Mas eu não deixei. Tipo, como que não deixar? Eu falei, não vou tomar isso. Se for tomar isso, eu prefiro morrer. Eu vou me matar e tal, tudo. E daí o meu pai, entendendo isso, principalmente do lado da minha mãe, entendendo o que estava acontecendo, não permitiram que tratassem com a testosterona, né? E eles, mesmo que se permitisse, eu ia fazer de tudo para não fazer isso, mas também não permitiram o estrogênio. Só que o problema dele é que quando eles descobriram a questão biológica e daí tinha que tratar com os hormônios, é que era a oportunidade de eu ser tratada com estrogênio em vez de ser tratada com testosterona, que ele tinha medo, que na cabeça dele ele falou, como que vai ser a sua vida, entendeu? Como que vai ser a vida daqui para frente? Porque o meu pai não conhecia essas coisas, né? Ele não conhecia os tratamentos que existem. Assim, se você se identifica com a identidade de gênero feminina, você tem um tratamento hormonal, você tem um tratamento cirúrgico, genital, se precisar, né? Tem que lutar muito, mas tem como. E ele não tinha esses conhecimentos, então ele achava assim, meu Deus, como que vai ser isso? Se você é menino, você tem que tomar testosterona, porque você tem que parecer menino, né? Como que vai ser você crescer parecendo uma menina, mas sendo um menino na cabeça dele? Eu fiquei 10 anos sem tomar hormônio nenhum. E os hormônios, eles têm mais efeitos no nosso corpo do que só nos dar voz grave, barba, peito, sabe? Por exemplo, eles servem para fixar o cálcio nos nossos ossos. Então, eu deliberadamente, sem acompanhamento médico, eu parei de tomar todos os hormônios e fiquei 10 anos sem nenhum hormônio. E isso me resultou em osteoporose. A equipe entende que você definir se trata de um menino ou de uma menina, e não por uma questão de escolha nossa, mas identificar o que causou aquela condição e entender qual é a posição daquela criança, a gente entende que isso torna mais saudável o convívio dessa criança na sociedade. Podemos supor que não seja muito feliz para a criança. Podemos supor que não é satisfatório para uma criança viver com a condição dos dois sexos, não só porque a sociedade impõe que tem um sexo só, é porque ela mesma provavelmente não teria muita condição de lidar com isso e seria de algum modo expor a criança. Então eu diria que se ao questionamento de que se impõe um sexo para um intersexual e se ele se debate com isso a vida inteira, não seria o caso de impor a ele a intersexualidade, porque eu acho que também a criança e o jovem se debateriam muito. Então, há que a gente pensar melhor sobre deixar a criança intersexual. Intersexual do ponto de vista de não tratar. Na maioria das vezes, na experiência que temos no segmento dessas crianças que avaliamos desde o recém-nascido e durante toda a infância, nas consultas subsequentes, nós vemos que as crianças elas ficam bem adaptadas, as famílias ficam bem adaptadas também a essa condição. Quando nós trabalhamos com os pais depois do diagnóstico,
O que eu acho extremamente importante é escutar os pais nas suas angústias, porque mesmo que haja uma explicação médica do ponto de vista bem claro, bem excelente, isso não tira a explicação científica, não digo a explicação do médico, ou seja, não é o médico que é insuficiente na sua explicação, é que para os pais eles têm que lidar com essa expectativa que ficou frustrada. Isso não se resolve rapidamente e às vezes não se resolve nunca. Aqui ninguém sabe da minha história, ninguém faz isso, né? Daí eu pensei, eu não vou falar para outras pessoas na época, eu não vou discutir sobre isso, né? Acho que todo lugar vai ser desse jeito, né? Todo lugar vai ser assim e nunca vai melhorar isso. Então eu resolvi não falar. E como eu falo que eu tive sorte outra vez, né? O meu nome é ambíguo, então por isso que eu não mudei meu nome, né? Meu nome é ambíguo e esse nome me ajudou bastante. Me ajudou tanto na questão de me empoderar, de me defender nos ambientes, né? Na saúde, na escola, na universidade, porque se ele é ambíguo, o professor vai te chamar com o seu nome, o seu nome civil, que reflete o que você também é por fora. Então, não tinha essa do professor não querer me chamar. Tipo, ele vai ter que me chamar de Dione? Sim, porque meu nome tá aí no documento, então você tem que falar. Não tinha essa, que tinha alguns professores que queriam fazer isso, no colégio, no caso, não na faculdade. E daí eu me colocava, e foi uma questão importante, né? Então, algumas questões que essa transição de gênero que eu passei foram diferentes do que acontece com as pessoas trans, foi porque eu tenho uma questão de intersexualidade que facilitou meu processo de transição, né? E também, por sorte do universo, que depois, mais pra frente, refleti que eu acho que isso aconteceu justamente não para que eu se escondesse, mas para que eu falasse sobre isso, para melhorar a situação para as outras pessoas, né? Mostrar que a gente pode vencer, sabe?